Olá, bom dia. E de verdade, um dia maravilhoso. Hoje, aqui na minha cidade, está meio nublado, um tempo muito agradável, por sinal, assim como a vida, que é demasiadamente agradável. A vida é algo fantástico. E eu estou aqui em cima da laje da minha casa e ao longo você pode ver partes da cidade onde moro. Patrocínio, uma cidade muito boa, por sinal, uma cidade agradável de se viver, de se morar. Patrocínio fica no Triângulo Mineiro. Mas hoje domingo, e daqui a alguns dias, próximo domingo, nesses horários de hoje, a nação brasileira estará escolhendo um novo presidente ou reelegendo o que já existe, que seria uma tragédia. Mas é um direito das pessoas escolherem as coisas. A democracia nos dá esse direito de escolher. Mas tem uma coisa, se você procura algo bom no meio daquilo que não presta, até aquilo que você pensou ser bom não vale nada. Eu tenho estado estarrecido, abismado, de verdade assustado até, às vezes até mesmo com medo de sair na rua. E é uma coisa que eu gosto, porque eu gosto de gente, gosto de ver pessoas. Mas nesses dias está muito difícil, muito complicado, por causa do contexto político-social em que nós estamos vivendo. Democracia é liberdade, liberdade de falar, liberdade de ser, liberdade de poder viver. A gente não precisa ser igual. Seria horrível sermos iguais, todo mundo como vivendo uma neurose coletiva. E é o que está vivendo hoje. Quando se pensa na política brasileira, que deixou de fato, a política deixou a palavra política, deixou a discussão política sobre a necessidade da sociedade, das pessoas, de todas as classes, classe pobre, miserável, que pede esmola, que come resto de comida, nos lixos, que a sociedade mais avantajada tem. Mas os nossos políticos não querem saber disso, não estão nem aí com isso, no sentido político da coisa. Também a política, ela aglomera, e tem que ser assim, as grandes pessoas, as pessoas afortunadas, as pessoas que tiveram a oportunidade de ajuntar riquezas. Não há nada errado em ser rico, não é nada errado em ser rico. Pelo contrário, ser rico é muito bom. Mas, pensando bem, veja só, nessa questão que eu estou dizendo, trazendo à tona, eu quero colocar dois pontos nessa nossa conversa tão simples. Tudo aqui é simples, né? Veja só, eu disse no início que eu estou assustado, abismado, escandalizado, com o papel religioso, com o papel da religião, com o papel daqueles que dizem serem religiosos, líderes de igrejas e coisas assim. Tem duas passagens bíblicas, e isso é relevante para os nossos dias. Uma delas está quando o povo saiu do Egito e estava indo sentido a terra prometida, que manava leite e mel, que na verdade é uma terra de pedregulho,
mas a promessa era que manava leite e mel. Era o lugar das pessoas poderem ver o rosto de Deus em cada um. Isso era o objetivo da Terra Prometida. Mas chegou um momento em que Moisés subiu para uma meditação e de lá ele iria trazer as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus, não matarás, não roubarás, não furtarás. E aí vai, você conhece muito bem. Mas enquanto Moisés estava em cima do monte, na sua meditação, no exercício das tábuas da lei, lá embaixo, no pé do morro, estava Arão, que era irmão de Moisés, com um bando de alienados neuróticos. E de repente eles disseram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos criar um novo Deus para nós. Vamos criar um novo Deus. Faz aí um Deus para nós. Quando Deus precisa ser formado, é porque a sociedade está mais do que doente. E o texto disse que eles, depois que Arão fez aquele bezerro de ouro, disse que eles sentaram para comer e beber. E depois se levantaram para dançar. 3 coisas incríveis, né? Comer, beber e dançar. Mas o texto disse que eles dançavam freneticamente, alucinadamente, dentro de uma coisa extasiante. Perderam completamente o sentido da razão, da vida, do ser humano e começaram a viver aquela estupidez ao pé do monte. Quando Moisés chegou, todos nós sabemos, ele ficou tão assustado, tão abismado com a coisa que ele deixou as pedras da lei cair e quebrou tudo. Estamos vivendo isso hoje. As igrejas estão uma paranoia. As igrejas estão vivendo uma paranoia política fora do contexto. O outro momento é quando Jesus um dia foi ao templo. Está sendo perigoso ir ao templo. Está sendo perigoso. Porque enquanto ele entrou dentro do templo, pessoas estavam fazendo política e vendendo bugigangas. Coisa tão comum em nossos dias. Entrar num templo para ver o líder exaltar idolatradamente, fazer política idolatradamente e vender bugigangas. Os templos se transformaram em centros de bugigangas, política e social. Isso é perigoso. Isso é perigoso porque o templo é o lugar de nós vermos o rosto de Deus na vida das pessoas. Mas quando você entra no templo e lá está o exercício do ódio, o exercício da raiva, o exercício contrário àquilo que o próprio Cristo ensinou, então não vemos mais o rosto de Deus. Eu só consigo ver o rosto de Deus nas pessoas que amam, que se amam, que amam o seu próximo, que respeitam o direito do outro, que respeita a vontade do outro. Eu não sei qual é o seu pensamento e nem precisa mesmo dizer o que. Se quiser dizer, eu estarei disposto a ouvir. Mas eu gostaria de ir ao templo, não para ver política, mas para ver o rosto de Deus na vida de centenas e milhares de pessoas. Eu sou Juscelino Garcia Marques, sou professor de filosofia, sou escritor e sou teólogo. E que essa semana, quem sabe, um momento de reflexão, nos ajude a pensar um pouco melhor na nossa maneira de ser político, seres humanos, rosto de Deus. A você, um grande abraço, uma ótima semana. Um
bom dia para você.